O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, primeiro livro de Samuel, nós ouvimos como se deu o chamado à vocação de Samuel. Com certeza, Samuel é um dos grandes homens, os personagens principais da história do povo de Israel, pois ele é o divisor de águas, assim como João Batista foi um divisor de águas entre o Antigo e o Novo Testamento. Samuel também se torna este marco em que o povo passa do sistema tribal, de tribos, para a monarquia. O povo de Israel percebe que os seus inimigos são fortes, são organizados, e também querem para si um rei, um soberano. Então será Samuel quem vai ungir os 2 primeiros reis do povo de Deus. Saul, um homem robusto, forte, um homem que aos olhos dos homens seria o mais apropriado para tal função, e depois o rei Davi, um jovem inexperiente, que tinha experiência apenas de rebanho, de ovelhas, mas que se tornou o grande rei, o grande soberano, o grande pastor do povo de Deus, do povo de Israel. E o chamado de Samuel e também a sua concepção aconteceram de maneiras extraordinárias. A sua mãe era estéril, Ana, casada com Eucana, e sempre era envergonhada pela sua empregada, pela sua serva, que conseguiu dar 2 filhos para o seu marido, para o seu esposo. E com isso Ana trazia esta desonra, esta vergonha, até o dia em que ela subiu ao santuário do Senhor e, sob o olhar do sacerdote Eli, apresentou a sua súplica, a sua oração a Deus, sem emitir nenhuma palavra, apenas fazendo a sua oração mental e fazendo gestos, gesticulações na presença de Deus diante do altar,
a ponto até mesmo do sacerdote Eli fazer raciocínios em seu coração de que esta mulher estivesse embriagada. Ela não estava embriagada, ela estava apresentando a sua dor, a sua vergonha, a sua súplica diante de Deus. E Deus, que não rejeita a oração de um justo, ouviu, acolheu a prece de Ana, e ela concebeu não um filho, mas o filho, o grande profeta Samuel, o grande sacerdote. E ele surgiu numa época em que não havia muitas profecias. Então se tornou de fato um oráculo, um grande mensageiro da parte de Deus, sendo conselheiro de Davi, sendo conselheiro de Saul. E o seu chamado também se deu de maneira extraordinária. Como diz a palavra, ele estava dormindo no santuário, ao lado ali próximo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um móvel de mais ou menos 1 metro e que continha no seu interior o cajado de Moisés, pães ázimos e as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. E eles acreditavam que a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, para revelar que Samuel estava constantemente próximo de Deus, estava buscando o Senhor, conquanto ele ainda não tinha intimidade com o Senhor, pois a palavra de Deus não lhe tinha sido ainda revelada. Então, nesta noite, dormindo, Samuel escuta um chamado, escuta uma voz, e ele pensa que seria o chamado de Eli, pois ele foi entregue à custódia de Eli. Eli foi quem criou, o sacerdote Eli foi quem criou o jovem Samuel e o fez um grande sacerdote, um grande profeta. E Eli, então, percebendo a insistência, do chamado, ele, então, no seu discernimento, ele disse: você deverá responder da seguinte maneira: eis-me aqui, estou aqui, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Pois Eli entendeu que este era um chamado não humano, mas um chamado divino, um chamado de Deus. E a partir daquele momento, Samuel então respondeu ao chamado, à sua vocação, e como fala a palavra, ele crescia não só fisicamente, em sabedoria e inteligência, mas em unção diante de Deus. Esta passagem, queridos irmãos, bem como também o evangelho de hoje, nos revela que vocação não é uma simples ocupação, vocação não é simplesmente uma profissão, mas vocação é, antes de tudo, um chamado, um convite de Deus. Este verbete, vocação, vem do latim, do verbo da língua latina, que significa convocação, gritar, chamar, convocar. Então, é uma convocação da parte de Deus para que nós assumamos uma missão, uma função, não em benefício próprio, em nosso benefício, mas em benefício dos irmãos. Toda vocação visa sempre o bem da comunidade, visa sempre o bem dos irmãos. É isso que nós, por exemplo, costumamos fazer enquanto igreja, enquanto comunidade. Cada um tem o seu carisma, cada um tem o seu dom, e o dom não pode ser estéril, não pode morrer em nós, mas ele deve ser colocado a serviço da comunidade, a serviço dos irmãos. Então hoje também é um bom dia para que nós possamos louvar e bendizer a Deus por tantos irmãos que não enterram os seus talentos, que colocam a serviço da comunidade, a serviço dos irmãos, os seus dons, a sua vocação. E o evangelho de hoje nos fala sobre o chamado dos primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. Domingo passado, celebrando a festa do batismo do Senhor, nós ouvimos que João se apresenta não como a palavra, não como a luz, mas se apresenta como amigo do noivo, a boca que grita no deserto, como a língua que proclama a palavra, que é Cristo Jesus.
E após batizar o Mestre, batizar o Senhor, no dia seguinte, Jesus passando ali próximo, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus. Isso é significativo. O Cordeiro, ele representa a libertação do povo de Deus no Egito, quando Deus mandou imolar um cordeiro, retirar o seu sangue, extrair o seu sangue e ungir os batentes das portas, como sinal, como recordação da noite da libertação, a Páscoa judaica, quando o povo saiu da escravidão para a liberdade do Egito, rumando à terra prometida. Então, nos lembra as vítimas irracionais que eram oferecidas no culto judaico. Mas também o Cordeiro nos lembra, sobretudo, Cristo Jesus. O termo Cordeiro também pode ser traduzido por servo. É aquilo que o profeta Isaías, nos seus 4 cânticos sobre o servo do Senhor, vai nos lembrar. Jesus Cristo é o cumprimento desta profecia, deste oráculo. Ele é o servo do Senhor. E São Pedro vai dizer que pelas suas chagas, pelas suas feridas, pelas feridas deste servo do Senhor, o Cordeiro de Deus, nós fomos curados, nós fomos redimidos, nós fomos salvos. E imediatamente, esses 2 discípulos de João, seguidores de João, se colocam no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos um deles, o outro é anônimo, André. E alguns biblistas tentam dizer que este discípulo anônimo poderia ser João. Mas eu prefiro aquele entendimento que nos revela que este discípulo anônimo pode ser cada um de nós, né? É para que nós nos coloquemos em seu lugar, para que esse discípulo obtenha o nosso nome, a nossa identidade, pois todos nós somos chamados a ser discípulos do Senhor, somos chamados a ser seguidores de Cristo. Então, ele seguindo o Senhor, Jesus, vai dizer o Evangelho, se volta para eles. Esse se voltar é significativo, porque ao se voltar, Jesus mostra o seu vulto, mostra o seu rosto, a sua fisionomia, coisa que não era permitida no Antigo Testamento, não se podia ver a face de Deus, né? Se via apenas Deus de costa e não de frente, porque quando a gente olha de frente, quando a gente olha a fisionomia de uma pessoa, a gente consegue decifrá-la, a gente consegue desenhá-la, a gente tem uma noção, ou seja, a gente consegue enquadrá-la, né? Então Deus não se pode enquadrá-lo, né? A nossa cabeça ainda é muito reduzida, muito pequena enquanto estamos neste mundo para compreender totalmente o mistério de Deus. Então, João, ao dizer que Jesus se voltou, é como se ele dissesse, Jesus se revelou, Jesus se mostrou a essência de Deus. E é isso que a igreja nos ensina, através do seu magistério, que Jesus é a revelação plena de Deus. Se queremos conhecer Deus, devemos olhar para Jesus. Devemos ver qual é o comportamento, qual é o testemunho deixado, qual é a pregação realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, nós entenderemos, nós compreenderemos a identidade, a essência de Deus. Então o Senhor faz este convite para que eles possam ter com Ele, para que eles possam ver onde é a sua casa. O que significa isso? Que eles sejam seus amigos íntimos. Não basta ouvir, não basta ter uma noção. É necessário que nós tenhamos intimidade com o Senhor. Então, ir para casa é para participar da sua intimidade. Ninguém leva um inimigo para dentro da sua casa. A gente leva pessoas que nós amamos, gostamos, os amigos, os colegas, né? Então, ao convidá-los para estar com Ele, Jesus nos lembra isto, a necessidade de termos intimidade com Deus. Não basta ouvir dizer, é necessário que tenhamos intimidade, é necessário que tenhamos comunhão com o Senhor.
André nos revela o poder da intercessão. Ele intercedeu pelo seu irmão Pedro. Pedro não conhecia o Mestre, não conhecia o Senhor. E foi através do seu irmão André que ele pôde, então, conhecer o Mestre e receber uma vocação especial. A vocação de ser pedra, de ser rocha, de ser o fundamento pelo qual Cristo iria edificar a sua igreja. São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos lembra que o corpo não pode ser entregue à imoralidade. O corpo, ele é como que a capela, a basílica, o santuário do Espírito Santo de Deus. É o nosso santuário. O corpo não está em oposição com a alma, como, por exemplo, a filosofia platônica afirma que o corpo é o cárcere da alma, como que se fosse uma oponente à alma. O nosso corpo não é oponente. O nosso corpo, ele é um elemento importante do nosso ser. A pessoa é compreendida com o seu corpo, alma e espírito. E essas três realidades devem estar bem unidas. O corpo deve estar a serviço da nossa alma, né? Então, peçamos, queridos irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, a graça de como Samuel, como João, como André, como Pedro, como Paulo, como tantos que responderam à sua vocação, que nós também respondamos à nossa vocação. Uma vez chamados, precisamos fazer o discernimento, precisamos estar unidos a Cristo, descansar o nosso coração no Senhor. Como eu disse, não basta ouvir, não basta termos uma ideia, é necessário que tenhamos intimidade, comunhão com o Senhor. E que Maria Santíssima acompanhe com a sua intercessão a nossa irmã Mariana, que hoje vai renascer pela água e pelo Espírito Santo, e como Samuel, ajudada pelos seus pais e padrinhos, ela também possa crescer em estatura, no físico, possa crescer em sabedoria, mas sobretudo em graça, diante de Deus e diante da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.